Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Não importa o tamanho do seu sonho, nós ajudamos você a conquistá-lo. GTW Empreendimentos. Tradição, qualidade e confiança. Olá, hoje o Tuca Viegas conversa com o jornalista Paulo Nascimento. Paulo entrou numa bolsa do Intercept para jovens jornalistas negras e negros e fez uma pesquisa muito legal, que a gente vai ver detalhes sobre isso. Claro que ele vai preservar alguns segredos para da gente, né? Mas ele vai contar um pouco dessa história e que culminou numa matéria fantástica que foi divulgada, né? Que foi publicada pelo Intercept Brasil, O Amigo Americano, que fala da Guerra Fria, que os Estados Unidos da América deu um grande jabá, um grande dinheirinho para o Rio Grande do Norte. Paulo, muito obrigado pela tua presença, é um prazer receber você aqui. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o trabalho, achei o material fantástico, gostei muito mesmo, achei assim, tipo, uma riqueza de detalhes impressionante. Te parabenizar, mas eu queria começar te perguntando, antes disso, antes da matéria, como é que foi essa coisa da Intercept lançar, né, essa bolsa para jovens jornalistas negras e negros? Tuca, muito obrigado. Primeiro, quero agradecer a você pelo convite, por essa conversa aqui, participar do seu canal. Agradeço bastante aqui pelo espaço e um abraço a todos que vão estar nos acompanhando aqui. Tuca, essa bolsa que o edital lançou foi um programa, na verdade, que o Intercept lançou no final do ano passado, no último trimestre do ano passado, e foi aberto para o Brasil inteiro, para repórteres jovens, repórteres negros e negras, específico só para negros e negras. Uma forma do Intercept de dar pluralidade, quase que não sai, para trazer mais vozes, né? E olhares diferentes para dentro do jornalismo do Intercept. E foi selecionada uma turma muito boa. Essa matéria, minha reportagem que saiu agora no sábado passado, foi a primeira de uma série de outras pessoas que vão publicar também, então já estão trabalhando desde então, foram selecionadas no meados do fim do ano passado. E tem uma turma muito boa, a maioria do pessoal daqui do Norte e Nordeste, tem uns vizinhos nossos aqui da Pernambuco, de Ceará, uma turma muito boa de homens e mulheres que estão trabalhando junto do Intercept. Foi essa ideia da chefia lá do site, do Intercept Brasil, de trazer novos olhares, trazer novas pessoas, tirar esse... Intercept hoje é um site muito importante, né, para o jornalismo brasileiro, somente depois da Vaza Jato. Eles querem trazer novos temas, novos olhares, e esse programa de bolsas foi uma dessas ações que eles estão implementando aí. E eu apresentei a pauta para eles lá e fui selecionado junto com mais outra turma que vão trabalhar outros assuntos. Maravilha. Paulo, antes da gente falar do material em si, né, da matéria que foi publicada, foi uma grande pesquisa, né, que tu fez, que tu desenvolveu. Eu queria que tu contasse para a gente, assim, até porque, de repente, para quem está no jornalismo, para quem está entrando também, para que as pessoas conheçam, porque normalmente a gente vê uma matéria pronta, pô, tá ali a matéria pronta, mas não sabe o quanto é garimpar né, os detalhes, né, texto, fontes, né, pegar livros, recortes, citações, uma série de coisas. Eu queria que tu falasse um pouco desse trabalho todo que tu teve, né, porque, como eu falei no início, o que eu achei fantástico na matéria, na pesquisa em si, foi a riqueza de detalhes, né, e você botou numa ordem cronológica, assim, você montou que fica super fácil de ler, né? A gente vai acompanhando para querer ver o final, como é que isso acaba, né? Isso. Esse assunto, não especificamente esse assunto, mas a questão do governo de Aloysio Alves sempre foi algo que chamou muita atenção, porque eu sou nascido e criado na Cidade da Esperança, aqui em Natal. Foi um dos bairros, até eu cito na matéria, foi um bairro construído no governo de Aloysio Alves, um dos primeiros conjuntos habitacionais aqui do estado, se não o primeiro, um dos primeiros, não, o primeiro, na verdade, conjunto habitacional aqui do estado. Foi construído no governo dele e construído com o dinheiro da Aliança para o Progresso. A família do meu pai é uma das primeiras famílias a morar nessa da Esperança. O meio do meu avô também, meu avô materno, família da minha mãe, no caso, também da Cidade da Esperança. E meu avô aloysista sempre falava muito de Aloysio e tal. E sempre foi algo que ficou nessa minha cabeça de o que eu posso fazer, trabalhar no jornalismo, o que é que eu posso trazer de novo para isso. E um certo dia me deu um estalo ainda bem antes do Intercept abrir esse programa. Não tinha nem ideia do que eu ia fazer, nem onde ia publicar, nem nada.
e me deu esse estalo de que esse era um assunto que precisava ser trabalhado, porque sempre que se fala de Estados Unidos e Rio Grande do Norte, o único assunto é rampa e Segunda Guerra. Mas aí eu ficava com isso, pô, e tem essa Trampolim da relação. Vitória, né, e tal. Trampolim da Vitória, rampa, enfim, aquele mesmo assunto de sempre. Mas tem esse outro assunto, esse outro tema que é pouco tratado e tal. Aí comecei a investigar, vi que tem algumas coisas e tudo. Me deparei com um livro muito importante, que é um professor que eu entrevisto na matéria, o professor Felipe Loureiro, dentro desse processo meu de pesquisa inicial, um livro muito, muito importante para a nossa história. Até eu recomendo a leitura do livro do professor Felipe Loureiro, porque ele é um panorama geral sobre essa relação de como era a aliança na época de começo dos anos 60, a Aliança para o Progresso, aqui a influência que teve na política do Brasil todo. Comprei o livro, comecei a ler e vi que tinha algumas citações da Luiz, eu digo, pô, acho que é por aqui que eu posso ir. Tive uma primeira conversa com o professor e comecei a pesquisar, aí fui atrás dos arquivos dos americanos, primeiro, vi que tinha muita coisa, somente na biblioteca. Cada presidente norte-americano, é uma tradição deles criar uma biblioteca com os arquivos e tudo mais, tal. Tem muita coisa digitalizada. Eu fui atrás da biblioteca de JFK e vi que tinha muita coisa lá de citação a Aloysio, muito mais até do que eu imaginava, que eu poderia imaginar e tudo mais. E aí fui seguindo esse fio, pesquisando por outras fontes. Fui no arquivo público aqui do nosso estado, do Rio Grande do Norte, que não tem tanta coisa assim, infelizmente, tem muita coisa que se perdeu, tem pouquíssima coisa de registro da época, do governo da época, mas consegui algumas coisas que me ajudaram na minha pesquisa. E fui por aí, encontrei muita coisa, principalmente nos arquivos dos americanos, que eles têm esses arquivos do que já está liberado, né? Tem muita coisa que não está liberada, mas aí fui atrás desses arquivos deles, né? Muitos documentos diplomáticos, principalmente, que eles têm já divulgados aí em várias fontes, e fui atrás também de livros e entrevistei várias pessoas, tanto professores, pesquisadores, como figuras da época ainda, que ainda estão aqui atuando entre nós, como o jornalista Cassiano Arruda, o deputado José Dias, que atuou na época, apesar de bem jovem na época, atuou no governo de Aloysio Alves, hoje deputado estadual, e cunhado de Aloysio, né, casado com a irmã de Aloysio hoje em dia. E foi seguir várias pessoas e fui atrás disso. Fui seguindo esse fio, digamos, esse rachinho. Começou com esse estalo, essa ideia do que é que eu poderia fazer e fui indo atrás das diversas fontes, e aí vai aparecendo uma coisa, vai aparecendo a outra. Uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa vai puxando a outra. Até com um professor que hoje ele mora em Nova York e teve aqui na época, era um brasilianista, como se falava na época, né, que estava no Brasil. Ele teve aqui, publicou um livro muito importante na década de 70, e o cara me atendeu via e-mail, consegui conversar com ele, me deu uma entrevista muito bacana, professor Jeffrey. Que legal. Paulo, isso quanto tempo? Quanto tempo levou você toda essa... Acredito que foi cerca de 1 ano, mais ou menos, entre essa minha primeira ideia, assim, e quando eu comecei a pesquisar. Claro que não foi uma dedicação full time, enfim, Claro. Me tomou bastante noites por aí, queimei muita pestana, tive que ler muita coisa para me basear, assim, tá? Muita coisa que eu pesquisei, muita. A maioria das coisas que eu pesquisei não tinha nem espaço para entrar na reportagem, assim. A reportagem é o suprassumo mesmo, é o fim do fim, mas tem muito mais coisa que eu pesquisei que não está lá. Mas mais ou menos 1 ano, cerca de entre 10 meses e 1 ano, assim, entre o início da pesquisa e essa publicação agora no sábado passado. Você acha que pode ter uma continuidade de alguma outra coisa, já que você viu que tem que tem mais conteúdo ainda? É capaz que sim, cara. Tem algumas coisas que, por exemplo, tem um documento que pelo menos das pessoas que eu consultei, um documento inédito, um documento que tem lá a verba que foi repassada, né, que os americanos relatam, a verba que repassaram para o governo de Aloysio. Isso daí pode seguir, não sei quem, pesquisador acadêmico, que eu não sou acadêmico, sou jornalista e tal, mas... Não, eu penso em você mesmo. Possibilidades. Você não pensa em, tipo assim, o Amigo Americano 2 ou o Amigo Americano, o Clã, né, e tal. Venho pensando, assim, não sei, a gente pode desenvolver outras coisas, né? Dá para virar até um livro esse negócio. Viu? Capaz também. Acho que tem material para isso, mas falta tempo e talvez outras questões mais. Tá. Mas pensa nisso, não deixa morrer esse troço, não. Vou perder do radar, não. Exatamente. E me fala aí, como é que foi pegar isso tudo, né, que você chegou, né, e começou a levantar essas questões todas? Veio muito dinheiro para cá, né? Veio muito dinheiro.
muito dinheiro. Dos repasses via Aliança para o Progresso, que era um programa de ajuda, de auxílio que o governo norte-americano criou, né, o governo de JFK, especificamente, de Kennedy, só via Aliança foi coisa de 3,46 bilhões de cruzeiros. Esse é o valor que tem lá no documento. A título de comparação, o orçamento do Estado, do governo do Estado, de 1963, que era o terceiro ano do mandato de Aloysio, era 2,5 bilhões de cruzeiros. Foi quase um orçamento e meio a mais que o governo ganhou só para investimento livre, educação, saúde, estradas e, enfim, N tipo de investimentos. A habitação, por exemplo, a Cidade da Esperança é um exemplo. É como se fosse hoje, acredito que hoje o orçamento do Estado, por exemplo, do governo do Estado aqui atualmente, é coisa de 13 bilhões de reais. É como se o governo de fato recebesse, sei lá, 20 bilhões de reais ao longo do governo livres para fazer. A fundo perdido, né? A fundo perdido, uma coisa impensável para hoje. E o documento que eu encontrei lá, ele ainda cita mais duas outras fontes de investimento, que é um acordo de empréstimo, que nunca foi pago, na verdade terminou sendo a fundo perdido também, para investimento em estradas, que só uma estrada, a estrada que hoje é São José do Mipibu, digamos, a divisa com a Paraíba, ali, Baía da Traição, Cabedelo, por ali, até Mamanguape, mais ou menos ali. É coisa de R$1 milhão só essa estrada. E mais outros 950 mil dólares, R$1 milhão, não, desculpe, $1 milhão. $1 milhão. A $1 milhão da época, que hoje seria muito mais. E $950 mil, mais ou menos, que os diplomatas americanos estimaram em doações que vinham era outro programa, era dentro do braço, era um braço da aliança, mais ou menos, o Food for Peace, Comida para a Paz, $950 mil em doações. Essas doações era trigo, era arroz, era basicamente comida, leite em pó, enfim. E tudo isso vem de doação que vinha para o governo, e o governo e a Luz distribuir, aí é outra conversa bem mais longa que renderia outra coisa também. Paulo, e assim... Era muito dinheiro. Muito. E isso tudo em função de uma questão de regime, né? Tipo, eles tinham aquela... Pô, será que vai vir socialista? Será que vai ter comunista aí, né? Então, eles tinham essa... Queria que tu falasse um pouco disso, né? Como é que foi a origem do... O estalo disso é 1959, Revolução Cubana. Quando o Fidel, Che, enfim, todo aquele pessoal toma o governo em Cuba, fica ali a 100 e poucos quilômetros no quintal dos Estados Unidos, né? 100 e poucos quilômetros da Flórida. E ao início a gente perde essa perspectiva histórica com o tempo, mas no início a Revolução Cubana não tinha esse caráter socialista que tem hoje. Fidel chegou até a ser recebido lá nos Estados Unidos e tudo mais, só um pouco depois que ele se aproxima da União Soviética, enfim. De toda forma, aí, começo mesmo da década de 60, Revolução Cubana, e eles começam a se aproximar do socialismo, e Kennedy, ainda na campanha, em 1960, quando ele, na campanha para a eleição a presidente, ele começa a pedir que os seus assessores, os caras mais próximos dele, comecem a formular alguma ideia de alguma coisa para a América Latina, porque já tinha esse temor de que essa experiência de revolução, por mais que não tivesse ainda esse caráter socialista fechado, que viria pouco mais à frente, pudesse criar outros problemas, digamos assim, para os Estados Unidos ali na área que deveria ser de total influência norte-americana. Aí eles começam a olhar e vão estudando e tudo mais, e com os estudos que eles vão fazendo, eles percebem que, pelo menos na visão deles, que o Nordeste brasileiro, que era uma das áreas mais pobres, se não a mais pobre do planeta na época, a mais miserável, seria uma área de problema, porque onde tinha miséria, o socialismo, na visão deles, poderia prosperar. Porque, até como o professor fala, da matéria, na visão dos norte-americanos, a miséria era um campo fértil para ideias que pudessem subverter a ordem na visão deles. Aí, a partir disso, surge a Aliança para o Progresso, que aparece como uma ideia de que fosse atender toda a América Latina, mas o enfoque dos caras, quase 100%, era o Nordeste brasileiro. Tanto é que, ainda em 61, começo do governo Kennedy ainda, ele é eleito em 60, assume em 61, ele chama Celso Furtado. Celso Furtado era o criador e líder da SUDENE,
na época, né? Foi criada no governo de... no final de Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. Ele tem um prédio gigante ali em Pernambuco, em Recife, na frente da UFPE. Está abandonado, infelizmente, mas abandonado. E ele não chama o presidente, na época, Jânio Quadros, ele não chama o ministro, ele chama Celso Furtado. Ele manda buscar Celso Furtado e chama Celso Furtado para uma reunião na Casa Branca e diz: olha, o nosso interesse total é cooperar com vocês no Nordeste. O Nordeste é o nosso interesse. Isso ele já tinha mandado antes aqui. Tem um livro, tem uma passagem sensacional no livro de um assessor de Kennedy, que eu li também, que ele vem para cá logo no começo, em fevereiro de 61, segundo mês de governo de Kennedy. Ele é enviado aqui para o Nordeste e faz uma viagem pelo Nordeste aqui com o Celso Furtado. Celso Furtado acompanha esses 2 assessores de Kennedy. Os caras vêm conhecer em loco o Nordeste e ficam estarrecidos com as imagens, as imagens de casa de taipa, da miséria toda e tal, e levam isso para Kennedy. E o cara tem um memorando que ele escreve: presidente, precisamos fazer uma coisa urgente para essa região, porque de fato é um perigo, e etc, etc, etc. E a gente tem esse cara que é Celso Furtado, que talvez ele seja socialista, tenha uma ideia de esquerda, mas é um cara que quer desenvolver a região, ele pode ser um ativo interessante para a gente. E aí Celso é chamado. Em 61 e 62, os americanos assinam um acordo de cooperação com o governo brasileiro específico para o Nordeste, que de cara eram mais de 30 milhões de dólares, valores da época, e a média a longo prazo mais 90 milhões de dólares. Seria coisa hoje que giraria em torno do $1 bilhão, assim, a comparar com hoje. Seria muito, muito dinheiro a ser investido. Então, o foco dos caras era todo aqui. E a Luizo percebe isso. A Luizo Alves assume também o governo de 61, com a promessa de ser o governo da esperança, o governo da renovação. Ele causa uma ruptura. Ele era um deputado federal, era aliado do então governador, mas eles rompem e ele sai ao governo candidato contra o candidato do governo, do então governador Dinato Mariz. Dinato Mariz, né? Isso, ele sai contra o candidato Dinato Mariz, que era Djalma Marinho, avô de Rogério Marinho, hoje ministro do governo Bolsonaro, e ele sai lá com essa cruzada da esperança. Ele reúne da direita integralista à esquerda comunista de Djalma Maranhão e Luiz Maranhão. Ele faz essa mega aliança e consegue ser candidato, sim, governo da ruptura. Aí o que é que eu vou fazer? Ele apresenta, tem uma série de ideias, mas não tem verba. Aí vai atrás dos americanos. Ele vai até lá, Washington, passa 20 dias lá em Washington, depois desse acordo que eu falei que foi assinado entre o governo americano e o governo brasileiro, e volta de lá com a promessa de muito investimento. E de fato consegue. De fato consegue, e aliado a isso, ele se mostra um cara, e os americanos registram isso bastante nos documentos, que ele se mostra como um cara confiável. Ele era um cara meio de centro, mais reformista, que queria o desenvolvimento, mas não tinha nenhuma ligação com a esquerda. Então era meio que o cara ideal, que seria o modelo para o governo transitava muito bem nos dois lados e era um cara mais capitalista ali, mais em cima do que eles queriam, né? Exato. Era um cara que não ameaçava nada de ser socialista, de esquerda na época, mas pregava pelo desenvolvimento. Então era um cara que poderia ser essa vitrine para eles, que o embaixador criou, o embaixador americano aqui no Brasil na época criou um conceito chamado Ilha de Sanidade. Seriam ilhas que iriam representar o que o capitalismo norte-americano poderia dar de bom. E o Rio Grande do Norte foi escolhido, e ele ganhou um degrau ainda em 62, quando Miguel Arraes é eleito governador de Pernambuco em 62, e ele era visto como um socialista perigosíssimo, alguém que poderia, até em termos, cubanizar Pernambuco, era o termo que a diplomacia norte-americana usava. Então, temos a Luiz, que é esse cara confiável, cara com a ideia de desenvolvimento do estado dele. Vamos apostar nesse cara para ele ser o contraponto a Miguel Arraes, que Miguel, Pernambuco, o principal estado, um dos principais, pelo menos, estados da região do Nordeste, que era a região de interesse dos americanos. Ele foi esse anti-Arraes, digamos assim. Foi moldado para ser esse anti-Arraes. E aí esse investimento todo em cima de Aloysio para ele começar a segurar, né, para frear o socialismo, né, para não ser disseminado no Nordeste. Exatamente. A ideia central era essa, de que ele fosse esse modelo até com uma vitrine nacional, não só regional. Quer dizer, olha, isso aqui funciona, não vai ser o socialismo, entre aspas, de Arraes que funciona, é esse modelo aqui que a gente está apostando que vai funcionar.
E a Luísa formou a partir daí, porque assim, a família tinha, né? Tinha, eu acho que você até cita, eu acho que era Expedito, né? Que era prefeito em Angicos, né? E tinha Isso. tinha algumas pessoas, né? Mas eu acho que a partir daí é que começa a disseminar os Alves, né? Essa coisa toda, o clã político dos Alves no estado, né? Isso. Na verdade, o envolvimento dos Alves com a política começa um pouco antes, que é com o pai de Aloysio e enfim, o patriarca da família, Manuel, ele, em 1930, com a Revolução de 30, Getúlio Vargas, ele os interventores vêm para cá e, enfim, ele é nomeado prefeito de Angicos, em 1930, mas passa pouco tempo. Ele é o primeiro político da família, mas não dá prosseguimento. Ele é prefeito de Angicos ali por um tempo, o seu Manuel Alves, mas não dá prosseguimento a essa vida política, digamos, política partidária e institucional. Mas sempre envolvido com política ali. Em 32 ele meio que é perseguido porque apoia a Revolução Constitucionalista lá de São Paulo, mas enfim, e os filhos sempre de alguma forma envolvidos com política ali, mas naquele nível da política de participação local e tudo mais. Mas aí já na década de 40, Luiz desponta como era um pequeno gênio, digamos assim, da política considerado local e consegue ser eleito deputado federal. A partir daí ele é eleito deputado federal algumas vezes, até 60 que é eleito governador. E isso, aí já tinha um irmão dele, que era Garibaldi Pai, que era deputado estadual. Já na esteira do sucesso de Aloysio como deputado federal, como uma das maiores lideranças, já despontando no estado, ele foi eleito em 58 como deputado estadual. Aí ali em 60 eram dois irmãos. Em 65 já passam a ser três, que é Agnello Alves, eleito prefeito de Natal. E um pouco depois, Expedito Alves, prefeito de Angicos. Aí naquele momento eram já os quatro irmãos que dariam dali prosseguimento. Todos eles tiveram filhos que foram na política e netos, e enfim. E é ali que começa com o sucesso do governo de Aloysio, que de fato foi um governo bem sucedido. Para a época, fez um governo muito diferente de tudo que tinha para trás. E a partir dali, do governo dele, ele consegue consolidar uma dinastia política, digamos assim, que até hoje ainda tem representantes e ainda influencia, nunca deixou de influenciar na política local, né, do Rio Grande do Norte. E foi passando, né? E a coisa continua das gerações, né? Do filho, né? Do irmão, do sobrinho, né? E todos, né? Hoje você tem Garibaldi, Henrique, Carlos Eduardo, aí já tem o filho de Garibaldi, a coisa já continuou, né? Então, Exato. assim, já está Eu sei que numa nova geração. O Henrique, inclusive, querendo voltar agora, ele teve essa semana em Mossoró, na inauguração do Centro de Práticas Múltiplas, né, da Faculdade Católica. O pessoal falou, ele disse que não quis falar de política, que foi até interessante que ele fez um comentário reclamando da reta Tabajara que ainda não estava pronta, né? E o pessoal até está falando, pô, mas você passou 40 anos como deputado federal e nunca fez a reta Tabajara, e agora você está... Né? Mas, enfim, isso... dado todo o prosseguimento, né? O próprio Henrique foi deputado, acho que por 11 mandatos seguidos. O Garibaldi foi senador por 20 anos, governador 2 mandatos seguidos, prefeito de Natal, e eles dois e o líder máximo, Aloysio, foram ministros. Aloysio foi ministro 2 vezes, ministro do Estado. É a família de maior projeção nacional na política nacional da história do Rio Grande do Norte, né? Sem dúvida. E Garibaldi Filho, se não me engano, quando ele saiu, quem assumiu era o pai dele, né? Não sei se era o dele ou era de outra pessoa que assumiu. O pai dele já era o suplente direto, né, para assumir, O né? pai dele, na verdade, acho que era suplente de Rosalba, na verdade. Quando o Rosalba Rosalba assumiu, foi e faz eleita, pouquíssimo tempo, né? ele ainda passou um tempo no Senado, exato. E a Agnello, Exatamente. prefeito de Natal, foi caçado junto com os irmãos na época dos anos 60, mas já depois, mais para cá, foi deputado estadual, prefeito de Parnamirim 2 vezes, e Perfeito de Panamirim. o filho prefeito de Natal mais 4, e foi deputado estadual antes e tudo mais. E é uma família que a partir desse sucesso de Aloysio Alves, que foi sem dúvida nenhuma, se não o maior, um dos maiores líderes políticos do século XX aqui no estado, a partir desse sucesso dele, era um gênio político, de toda forma, né, isso é inegável, Articulador. articulador nato, enfim, inteligentíssimo, muito bem articulado, um comunicador muito bom também, Muito bom. e era
um diferencial excepcional para a época dele. Só a campanha de Aloysio de 60 daria outra reportagem dessa, assim, um negócio fenomenal. Mas é a partir disso, a partir dele, desse gênio político dele, que vai se desenvolvendo todo o poderio político da família, que perdura até hoje, né? Com altos e baixos, mas que ainda seguem até hoje. Paulo, assim, a gente fala dessa coisa da genialidade de Aloysio, né, que isso é uma coisa inegável, né, ele se destacou muito, ele tinha uma visão bem, ele era bem visionário, né, ele pensava na frente, ele articulava muito bem, ele não, como diz o ditado, ele não dava ponto sem nó, né, ele sabia o que estava fazendo. Ele fala de ter, inclusive, conversado com Kennedy e tudo, né, ter ido no Salão Oval e tal, né, mas parece que Kennedy disse que não e tal. Tem muitos Isso. detalhes da história, né? É uma passagem interessante da história, porque a abertura da matéria é essa, né? Kennedy conversando com Lincoln Gordon, embaixador norte-americano. Essa conversa foi a primeira conversa que Kennedy gravou no sistema que ele tinha mandado instalar, no sistema de gravação que ele tinha mandado instalar no Salão Oval da Casa Branca. A primeira conversa gravada foi essa, entre ele e Lincoln Gordon, se não me engano, agora me foge a memória a data, mas acho que julho ou agosto de 62. E a Luiz tinha ido a Washington um pouco tempo antes. Aí na conversa, Gordon fala que tem a Aloysio, esse cara aqui, governador do Rio Grande do Norte e tal. Eu sei que ele esteve aqui, acho que ele não encontrou você e tal. Aí Kennedy, quem é esse cara? Do Rio Grande do Norte, um estado pequeno, ali no Nordeste e tal. Ele disse, não encontrei com ele não. Certo, tudo bem. Mas aí Gordon faz toda uma defesa de Aloysio, é um cara que a gente pode confiar, etc e tal e tal. O Gordon falava muito bem de Aloysio, né? Falava muito Indicava bem. muito Aloysio para Kennedy. Diversos documentos que Gordon enviava daqui do Brasil para o Departamento de Estado norte-americano, que é a cabeça da diplomacia dos Estados Unidos. Ele falava muito bem de Aloysio, várias vezes. Os documentos assinados por ele. Aí, nessa conversa e tudo mais, Gordon cita Aloysio, acho que 2 ou 3 vezes. Aí, só que Aloysio, nas memórias dele, ele fala que nessa viagem em Washington, procurou Roberto Campos, um famoso liberal, que na época era um dos mais famosos economistas liberais do Brasil, da história do Brasil. Era embaixador do Brasil na época em Washington. Ele procurou Roberto Campos e Roberto articulou esse encontro com Kennedy, não na Casa Branca, mas sim no Departamento de Estado. Kennedy estaria numa agenda no interior dos Estados Unidos, mas que teria vindo ao encontro deles dois. A Luiz conta essa história, mas enfim, Kennedy disse que não encontrou com ele, então ficam elas por elas. Deixa para lá. Vale pela riqueza, né? Sim, Paulo, claro. Mas chegou um ponto que isso parou, né? Parece que eles não ficaram insatisfeitos, né? Mudou a visão com relação a Aloysio, né? Não tanto por parte dos americanos. Assim, o programa da aliança em si, ele foi morrendo. Kennedy foi assassinado em 63, no final de 63, e parece que meio que com ele a ideia foi um pouco que morrendo. Aí veio o golpe em 64 e digamos, o que movia a aliança, que era essa questão de bloquear o comunismo, perde sua razão de ser. Sentido. Exato, perde seu sentido para o Brasil e meio que a aliança vai morrendo, e não só aqui, mas enfim, a aliança termina sendo meio que um fracasso muito distante do que era prometido quando foi lançada. E o golpe em 64, o Aloysio, de certa forma, apoia, não é aquele apoiado, foi aquele conspirador que trabalhou para que o golpe acontecesse, mas termina que meio que sendo um apoiador de primeira hora. Muitos companheiros fiéis dele de partido estavam metidos dentro muito forte do golpe, como o próprio Carlos Lacerda, que foi parceiro de Aloysio por muito tempo, foram colegas de Câmara dos Deputados lá no Rio de Janeiro, foram amigos e parceiros de trabalho na Tribuna da Imprensa, que inspirou a criação da Tribuna do Norte. E Magalhães Pinto, governador de Minas, que é padrinho de alguns filhos de Aloysio, estavam dentro dessa conspiração do golpe para derrubar Jango. Mas a Aloysio também tinha uma relação muito boa com o Jango, que, entre indas e vindas, foi um cara que meio que ainda cooperou com ele de alguma forma. Mas, enfim, ele apoia o golpe, vai para a arena depois, quando o bipartidarismo é criado. Enfim, de certa forma, ele não era aquele cara de primeira hora, mas terminou sendo um apoiador do golpe de 64.
Mas os militares nunca foram muito com a cara dele, pelo menos. E os documentos que eu consultei dos americanos deixam isso bem claro. Provavelmente depois que ele deixa o governo, ele termina perdendo uma queda de braço de poder local, já em 66, na verdade. Que ele seria candidato em 65, na verdade, quando acaba o governo dele, ele seria o candidato natural ao Senado, por exemplo, que na época não tinha reeleição para o governo, ele seria o candidato natural ao Senado e ganharia, certamente. Mas a candidatura dele termina barrada pelo próprio Marechal Castelo Branco. Castelo Branco chama, o ditador Castelo Branco chama ele. Fala, Luiz, nós não podemos deixar que você saia ao Senado, você pode sair deputado federal. E é o acerto que a gente pode possível, não quero que você saia ao Senado, não vai dar certo, porque era a queda de braço ainda dele com o Dinarco Marins, que era muito mais querido pelos militares do que Aloysio. Aloysio era considerado figura não grata, persona não grata entre os militares. E tem muitas citações dos norte-americanos que falam isso, que Dinarco era o preferido dos norte-americanos, dos militares, no lugar de Aloysio. Termina em 69, ele perde essa queda de braço, porque em 70, no ano seguinte, teria eleição de novo ao governo, e ele seria candidato natural, e muito provavelmente derrotaria de novo o grupo político de Dinarco Marins, porque ele tinha eleito em 60, fez em 62 o seu vice, o Monsenhor Valfredo Gugel, senador. Em 65 fez o Monsenhor governador, fez o irmão Agnello prefeito de Natal, ou seja, ele tinha um comando de tudo. Era claro, em 70 seria natural que ele voltasse a ser candidato e teria grande chance de ganhar, ao que tudo indica. Então ele perde, em 69 ele perde essa queda de braço, era deputado federal, termina sendo cassado. Seu irmão Garibaldi Alves, pai, também cassado, deputado estadual. E Agnello Alves também, então prefeito de Natal, cassado também. Enfim, toda essa geração de irmãos são alijados da política. E em 70 aí entra a nova geração, os jovens Henrique Eduardo Alves e Garibaldi Filho, por força dessa questão. E saem todos da Arena, que era o partido do regime, e vão para o MDB por conta dessa cassação. Então, Aloysio era partidário da Arena. A Arena era o partido dos dois grupos políticos aqui no estado. Era a Arena Verde e a Arena Vermelha. Era a verde de Aloysio e a vermelha de Dinarco. Aí, com isso, toda essa questão, Aloysio perde essa queda de braço a nível nacional para Dinarco, que Dinarco é citado até em um dos documentos dos norte-americanos como eles fazendo uma análise política muito profunda aqui da questão local. Eles dizem que Dinarco era parceiro de uísque e de baralho do Marechal Costa e Silva, que foi o segundo presidente do regime militar, né? Ou seja, era muito mais próximo. E Aloysio é citado como, ele é visto pelos militares, segundo as conversas que os norte-americanos tinham com os militares, como um cara que era, de certa forma, trabalhou muito próximo com Jango e era aliado de Carlos Lacerda, que já naquele momento já não era mais querido pelos militares, apesar de ter sido um dos artistas do golpe. E era visto como, eles usam uma palavra agora que me foge, mas é algo como a tradução seria algo como um vigarista, um corrupto, alguma coisa do tipo. Essa era a visão que eles tinham. Você cita até isso na matéria. Exato. Aí era essa visão, enfim, era completamente diferente. O cara que bebia com o comandante do regime e o outro que era visto como um cara que estava ali, apoiou de certa forma, mas não era bem quisto. Você não tomou uísque com qualquer pessoa, né? Exato, muito menos o presidente da República. Você não faz amigos tomando leite, né? Você faz amigos tomando uísque, tomando cerveja, né? Jogando baralho, pô, né? Mesinha de feltro. E Paulo, né? Eu agora assim, uma dúvida. A aquisição porque a Aloysio teve a família Alves teve uma força muito grande, né, nas comunicações, né? Ainda tem, né? No Rio Grande do Norte. Teve muito daquela época das concessões, as concessões são coisas recentes, né, que tem relação com os 5 anos para Sarney, né, aquela coisa toda que o pessoal fala, quem votou conseguiu as concessões, mas isso vem de antes, né? E eles adquiriram Rádio Cabugi, né, Tribuna do Norte, né, TV Cabugi que vem para cá, bem para frente, né, foi fundado, acho que em 87. Eu lembro que eu até trabalhei no início. Mas, enfim, essa coisa teve relação? Essa relação que você fala direta com essa questão dos americanos? Não, assim, não, pelo menos não há nenhuma evidência com relação a isso, que tenha isso. Foi mais questão desse tino de Aloysio mesmo, de ter
força de comunicação. Ele era um jornalista por formação, assim, não formação, desculpa, perdão, do plano, formação formal, nas cadeiras das universidades e tal. Então, foi um cara que se criou na comunicação, que aprendeu a usar muito bem o rádio também. Na época que ele não tinha o rádio, não tinha rádio cabo-G ainda, ele alugava espaços, comprava espaço nas rádios, fazia o programa, essa interlocução direta com o ouvinte, esse programa de aberto para perguntas e tal, ele recebia essas perguntas via rádio, ou via rádio, não, desculpa, via telefone e tudo mais, e conversava com as pessoas ali e tal. Ele tinha muito esse tino. Foi mais o tino dele, mas não tem nenhuma relação, pelo menos direta, com essa questão dos americanos, não. Foi mais pela essa visão do grupo político, muito mais de Aloysio também, que foi o fundador da Tribuna, bem antes ainda, né? Enfim, do que qualquer outra relação com os americanos. Pelo menos não há nenhuma evidência com relação a isso. Que a tribuna foi em homenagem à tribuna de imprensa, né? Ele conseguiu para botar a Tribuna do Norte. E essa coisa do programa de rádio é uma coisa que perdura até hoje, né? Praticamente todos os governadores do estado continuam. Eu lembro que na época de Geraldo Mello, ele gravava aos sábados na casa dele, ali próximo da Arena das Dunas, e ele sempre aos sábados ia fazer uma reunião, conversava e gravava o programa de rádio, né? Então, de repente, a Luiz foi precursor em uma série de coisas, né? O próprio Geraldo é cria o primeiro grande trabalho que ele teve foi no governo de Aloysio, em 60. Aloysio que mandou ele para a Sudene, com no começo da Sudene, o Celso Furtado, a Luiz tinha uma interlocução ali com o Celso, já mandou o Geraldo lá para a Sudene para estudar. Geraldo foi para a CEPAL, lá, a famosa CEPAL, lá no Chile, estudou lá na CEPAL no Chile, e quando voltou, fez parte do grupo fundador da Sudene. Quando voltou para cá, em 1961, a Luiz o chama a Geraldo, um menino de 20 e poucos anos na época, para formar um notório na época, que se criou o SEDE, que era o Conselho Estadual de Desenvolvimento, que foi dali de onde saíram todas as ideias que deram base ao governo da Aloysio, a criação da Telerne, a criação da COSERN, a COSERN não no governo da Aloysio, a COSERN foi depois. Não, a COSERN foi no governo da Aloysio, desculpe. A CAERN que foi depois. Enfim, mas ainda no governo da Aloysio foi criada uma companhia de águas e tudo mais, um fortalecimento do DR, questão de estradas, toda essa, que na época se chamava do desenvolvimentismo, nacional desenvolvimentismo, que era esse estado forte, enfim, atuando em todas as áreas, todas essas ideias, a habitação e tudo mais, tudo isso saiu do SEDE, e foi um centro formador de muitos quadros políticos e administrativos que trabalharam bastante pelos governos seguintes aí, até muitos ainda estão até hoje em atuação aí, então. Quando a gente vê os valores, né, a quantidade de dinheiro que veio para lá, nesse material todo, a gente tem não sei se estou viajando, né, que a gente tem um equiparado para dizer, pô, a gente recebeu 12 bilhões de reais, mas foram investidos 12 bilhões de reais. No caso, você fala do que chegou na ponta, é isso? Basicamente? Isso. É mais isso. Aí tem muitas coisas que dá para ter uma ideia, assim, por exemplo, uma rede de escolas muito forte foi construída aqui. O Kennedy, por exemplo, o Instituto Kennedy é outro exemplo. Que teve que eles até chamaram na época Paulo Freire, né? Que você fala disso também, né? Que Paulo Freire, Pernambuco, né? Que ficou aquela coisa, o pessoal achava que ele não ia aceitar pelas ideias de Paulo, né? Mas Paulo aceitou porque ele achava que o importante era educar as pessoas, né? Exato, exato. A ideia terminou sendo essa, assim. Independente de onde viesse o dinheiro, o importante era que o projeto andasse. E aquela foi a primeira e talvez a principal até experiência, uma das maiores experiências que deram apoio ao método Paulo Freire. Acho que dá para cá, passou proscrito durante todo esse tempo na ditadura e tudo mais, chegou a ser secretário de Educação lá em São Paulo, Paulo Freire, no município, né, na gestão de Arundina, mas a reprodução daquele projeto que foi feito aqui em Angicos e também, depois de Angicos, ainda chegou a se espalhar para outros municípios, né, foi dado prosseguimento para outros municípios, em menor escala, mas Natal, Caicó, Macau, Mossoró, algumas dessas cidades nas periferias ainda chegaram a ser reproduzidos, alguns em menor escala do que foi em Angicos, mas pontos focais, e esse método chegou a ser reproduzido ainda em outros municípios, até vir o golpe e parar com toda a experiência. Mas foi financiado pela Aliança, né? Esse
esse grande projeto de alfabetização, que, no fim das contas, a ideia era alfabetizar 100 mil potiguares na época, que eram, ainda hoje é muita gente, imagina, naquela época, você conseguir chegar a 100 mil pessoas. A ideia era maravilhosa, né? A ideia era fantástica. Ideia era sensacional. E foi referendada, de alguma forma, eu cito na matéria, que foi referendada tanto a nível nacional como pelos próprios americanos, né? João Goulart veio para cá para a aula de encerramento, e na aula de encerramento anunciou que o MEC iria reproduzir aqueles experimentos para todo o Brasil. No mês seguinte, Lincoln Gordon, o embaixador norte-americano, veio aqui também, visitou, conheceu o projeto e referendou para todos os governadores que quisessem reproduzir aquilo ali, que teriam o apoio norte-americano, que isso era um projeto sensacional. O secretário Calazans Fernandes, secretário de Educação na época, foi chamado a Washington, se encontrou com Kennedy, tem fotos lá na biblioteca de JFK, tem foto dele lá com Kennedy nessa solenidade, de homenagem a ele e alguns poucos outros gestores que tinham relação com a aliança, que eram só esse projeto de educação, não só Paulo Freire, mas, enfim, todo o projeto de educação que envolvia aqui, sem dúvida, foi um dos maiores investimentos dos norte-americanos aqui no Brasil, nessa época da Aliança para o Progresso. Só dessa parte da educação foram mais de 2 bilhões de cruzeiros. Dentro de escolas como o Kennedy, tradicional Kennedy, foi construída com esse... Que era, na época, era um instituto, né, para qualificação de professores, né, e tal, de educadores, né, para dali desenvolver, né. Exato. Muito tempo foi antes do ensino superior ganhar força e tudo mais. Foi muito tempo a base da formação de muitos dos professores da rede pública, enfim, daqui do Rio Grande do Norte. A escola, o Xuxo também foi uma escola construída com esse dinheiro da Aliança e tal, enfim, e o sistema de Jiquí, por exemplo, de abastecimento de água, que até hoje é usado, foi construído com dinheiro norte-americano e tudo mais. Tem muita coisa mesmo. A estrada, por exemplo, a estrada Natal-Macau, Natal-João Câmara Macau, foi outra estrada construída com dinheiro dos americanos e tudo mais. Tem muita coisa. De certa forma, que deu base para um certo desenvolvimento que a gente teve ali para os anos seguintes, enfim, foi muito impacto com o dinheiro dos caras. E tudo isso para assegurar um possível socialismo, né? Exato, era isso. Conta-se um professor Henrique Alonso, que é aqui da UFRN, nosso companheiro de estado, ele atua lá na UFRN, professor de História, ele fala que, numa dessas pesquisas dele, ele é um dos maiores conhecedores desse assunto hoje, ele entrevistando um padre que atuava no Seridó, se eu não me engano. Aí o padre, ele chegava essas doações, por esse outro programa que eu citei mais lá atrás, o Food for Peace, chegava essas doações e era feito todo um proselitismo, por exemplo, nas paróquias, nas missas e tal, antes da doação, isso aqui vem do governo dos americanos, que não são nossos amigos, que é amigo do governo de Aloysio. Isso vai lembrar, o vice de Aloysio era o Monsenhor Valfredo Gugel, um importante pároco e tudo mais. E isso aqui, tá vendo, quem tá dando para vocês são os norte-americanos e tem nada de socialismo, esse perigo vermelho, isso aí não leva ninguém a nada, etc. Além de toda essa questão, ainda tinha todo esse proselitismo e tal, forte ligado à igreja também. E como a igreja era a fonte mais... Era o interlocutor mais próximo, né? Era a ponta da relação com as pessoas, principalmente os mais pobres, né? Os menos favorecidos, então era o ideal, né? Era o veículo de comunicação ideal, eram as igrejas, né? Sempre foi, né? Ainda é. E agora... Ainda é. E tanto é que a gente vê vários padres, né? Pastores aí, o pessoal se candidatando, né? A gente vê agora, atualmente, que a gente tem de cristãos, né, envolvidos em política, né? A coisa tá... Tem até bancadas específicas, né? E quando a gente fala dessa questão da educação, a gente falou de uma época no início, só para a gente meio que encerrar, você citou Djalma Maranhão, né? Para não confundir o Djalma Marinho. Djalma Maranhão teve uma coisa dessa, né? Tipo, como é de pé no chão também se aprende a ler, né? Exato. E Djalma era prefeito de Natal, né? Considerado um dos maiores prefeitos da história de Natal também, um dos poucos progressistas também. Pouquíssimos, né? Que Natal é uma cidade... tradicionalmente reacionária, assim, todo mundo. Tradicionalmente. E era um cara ligado à esquerda, e teve esse projeto de alfabetização, e a primeira ideia do grupo que trouxe Paulo Freire, pelo menos
do grupo que trabalhou com Paulo Freire nessa experiência de Angicos, era que a experiência fosse feita com Djalma Maranhão pela afinidade ideológica. Pela afinidade ideológica, o pessoal todo de esquerda, socialista da época. Paulo Freire também tinha todo esse pendor progressista socialista. Então a ideia, a primeira pessoa procurada não foi a Luiz, foi Djalma Maranhão, porque também já tinha essa experiência com Moacir de Góes e tudo mais aqui em Natal, de alfabetização, mas ainda era muito incipiente e tudo mais, coisa pequena, enfim, que era o que dava para fazer na época para a prefeitura. E o grupo procurou Djalma Maranhão, e Djalma, nós temos esse projeto, essa ideia. O professor Marcos Guerra, que é o reconhecido advogado hoje aqui, filho do ex-reitor Otto Guerra, que era ligado ao movimento estudantil na época, ainda era estudante da UFRN, era o cara que meio que liderava e fazia essa interface lá com Paulo Freire, via amigos que ele tinha no movimento social, movimento estudantil lá em Pernambuco. E procurou Djalma Maranhão. Ó, Djalma, nós temos esse projeto aqui e tal, acho que seria interessante, um projeto de alfabetização, um negócio barato, que pode alcançar muita gente e rápido. As famosas 40 horas, né? Alfabetização em 40 horas. Mas aí Djalma disse que não tinha condições de fazer, porque não tinha verba, não tinha dinheiro. E o dinheiro estava no governo do Estado, estava com a Luiz e a Aliança para o Progresso. Os caras foram para lá e aí é história. E tem até o fato né, daquela coisa do golpe e tal, que Djalma foi retirado, né, à força, né, da prefeitura e tal, e na época que essa coisa que fica esse contraponto de Aloysio, que às vezes eu particularmente fico meio sem entender, porque eu acho que ele articulava muito bem os dois lados, né, então, só que um lado tinha uma certa tolerância, outro lado não tinha tolerância nenhuma, então como ele se articulava do outro lado, já considerava inimigo, que eu acho que foi o que aconteceu com ele depois, né? Mas ele meio que Pôncio Pilatos, né, com o Djalma Maranhão, né? Exato. Em 60 eles foram aliados à campanha. Djalma Maranhão apoiou a Luiz, né, da Esperança. E só que já em 62 eles meio que rompem, não tem mais uma aliança eleitoral, mas eles, pelo que eu pesquisei, que eu consegui ver, assim, principalmente notícias da época, de jornal e tal, eles tinham uma boa interface, assim, não eram inimigos políticos, mas assim, não eram mais aliados eleitorais, mas também não eram inimigos políticos. Se respeitavam. Uma interface, exato, se respeitavam até, por exemplo, os técnicos da aliança vinham muito aqui as missões e tal, da Aliança para o Progresso, e numa dessas, a Luiz levou o pessoal a conversar com o Djalma para ver se tinha como fazer alguma parceria também, trazer alguma coisa para Natal, para a prefeitura e tudo mais. Eles tinham um bom relacionamento de alguma forma assim. Só que em 64, Djalma Maranhão, esquerda, mas com origem no antigo partidão do PCB e tudo mais, ele no golpe ali entre 31 de março e 1º de abril, ele resolve montar essa resistência, termina sendo deposto, feito enfim, como foi feito também com o Jean, de uma certa forma, uma farsa ali na Câmara dos Vereadores, ele é deposto, um impeachment meio troncho ali e tudo mais, e é eleito indiretamente uma figura que era ligada ao governo de Aloysio, que enfim, fazia parte do governo de Aloysio, um almirante da Marinha, aposentado, chamado Tertius Rebelo. Ele que é o cara que a Aloysio meio que indica, esse cara ele é eleito pela Câmara e assume ali o resto do mandato até 65, e que a Aloysio não faz nenhum esforço para manter Djalma Maranhão. De forma alguma, enfim, Djalma vai para o exílio, morre no exílio e tudo mais. Até 65, a Aloysio indica o irmão é eleito na prefeitura, assume o resto do mandato. Tá? Enfim, e até mesmo uma nota que a Aloysio lança, ali, eu não sei se dia 1º ou dia 2, tem um dos livros que eu consultei aqui para a matéria, tem uma nota que ele lança, mas ainda é com um pé na canoa e meio com um pé na outra, como se fosse algo, se Jango voltar, eu ainda consigo ficar meio bem, assim, ele elogia Jango na nota, fala que, ok, a revolução aí e tal, tudo mais, os militares estão tomando poder, mas Jango fez isso, ele talvez tenha errado nisso aqui, ele é um cara ok e tudo mais. É uma nota bem pragmática, assim, tal, algo que para não ficar mal com ninguém, assim. É uma coisa bem PSDB, né? Bem em cima do muro, assim, né? Do clima do que estava acontecendo, meio como se estivesse sentindo o clima do que estava acontecendo ali e tal. Não é uma postura firme de ser 100%, o golpe é isso mesmo, Jango tem que ser tirado, etc. Sempre aquela postura de eu estou bem dos dois lados, né? Quero ficar bem com todo mundo. Exato, né? tentar ficar bem ali, todo mundo. Paulo, eu queria agradecer muito tu
tu ter me concedido esse teu tempo, a tua disponibilidade, né? E, mais uma vez, parabenizar por esse trabalho fantástico, que as pessoas vão estar vendo, viram durante a tua fala, viram a capa, né, o cabeçalho da matéria e tudo, né, eu estou passando o link para as pessoas acessarem, para as pessoas lerem a matéria toda, que eu acho que vale muito a pena, com certeza muita gente já está lendo e vai ler mais ainda. E te agradecer isso e colocar o Tuca Viegas Convida à tua disposição, tá? E, assim, tipo, te dar meio que uma cobrada para que você continue, que eu acho que tem muita coisa aí para fazer, muito material. E, de repente, eu vou lá até que a gente tem uma parte de vídeos também, de matérias, fazer a matéria do lançamento do teu livro, com o maior prazer. Ah, beleza. Eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite, agradeço demais por esse espaço para a gente poder ter essa conversa, que é algo que me agrada bastante, eu acho que deu para perceber, um trabalho que me tomou muito tempo, mas que me trouxe muita satisfação com esse resultado, e mais uma vez eu fico muito grato pelo convite, por esse espaço para a gente poder trocar essa ideia aqui, e desejo todo sucesso para o canal, e sigo também à disposição para mais na frente a gente conversar sobre o que for preciso, o que for necessário. Com certeza, Paulo. Valeu. Você que está acompanhando o canal, obrigado pela sua participação. Aproveite e se inscreve. E tem aí o Pix da gente, tucaviegasconvida@gmail.com. Pode fazer uma doação que a gente está aceitando. Um grande abraço e até a próxima entrevista. Tuca Viegas Convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Não importa o tamanho do seu sonho, nós ajudamos você a conquistá-lo. GTW Empreendimentos. Tradição, qualidade e confiança.